Olá pessoal, esse é o BetoCast, seu podcast que fala sobre a transformação digital das cidades, inovação e tudo aquilo que envolve a gestão pública brasileira. E nesse episódio nós estamos na Marcha dos Prefeitos e nós temos o prazer de receber Maxwell Maia Pereira, ele que é prefeito de Chapuri, no Acre. Muito obrigada, prefeito, por estar aqui com a gente. Muito bom dia a você, eu que agradeço pelo convite de estar aqui. A gente que vem de tão longe, lá do longínquo estado do Acre. Eu sou, como você bem colocou, sou prefeito de Chapuri. Chapuri é uma cidadezinha pequenininha no interior do Acre, com 19 mil habitantes, mas que tem um nome muito forte, uma história muito forte. É a cidade do líder ambientalista Chico Mendes, berço da chamada Revolução Ambiental. E a gente está lá com muita alegria e com muito trabalho em busca de transformar a nossa cidade. A começo de conversa, então me fala, que história é essa de Princesinha do Acre? Me passaram aqui no briefing, agora eu fiquei curiosa. Princesinha do Acre é um apelido carinhoso que a minha cidade, Chapuri, carrega. E esse apelido vem de uma época em que Chapuri viveu seus tempos de ouro, que é a época lá dos anos de 1900, em que Chapuri era a principal produtora e exportadora de borracha no estado do Acre. Então, naquele momento, Chapuri vivia uma efervescência econômica, uma efervescência social, era o centro do estado do Acre. Os principais negócios que eram ligados ao extrativismo eram realizados no município de Chapuri, e é daí que veio esse apelido de Princesinha do Acre, que é mantido até hoje e a gente carrega com muito orgulho e com muita alegria. Perfeito. Quando a gente fala sobre preservação, o pessoal, que é da nossa revenda, que sugeriu que nós entrevistássemos você, que seria muito bacana esse bate-papo, comentou conosco sobre o turismo de inverno. O que seria isso? Conta um pouco para nós. Primeiro, para falar sobre preservação, eu estava até comentando ali fora com o presidente da Beta, que no mês passado eu estive em Belém do Pará, participando de um evento preparatório para a COP30. E lá, sobre a preservação ambiental, eu já dizia que hoje é impossível você falar sobre justiça climática sem você falar em justiça social. É importante preservar o nosso bioma, é importante preservar a nossa floresta, mas tão importante quanto isso é você melhorar a qualidade de vida do amazônida, do homem que está vivendo nessa floresta, do homem que está lá na ponta, vivendo nessas regiões do país. E voltando para a sua pergunta, nós temos em Chapuri um turismo que é esse turismo de floresta. Nós não temos no Acre mar, nós não temos praia, nós não temos montanha. O nosso diferencial é a nossa floresta. Então nós temos lá muito forte o que a gente chama de turismo de experiência, que é atrair as pessoas de fora do estado. O nome de Chico Mendes, por ser muito forte dentro dessa pauta ambientalista, é um nome que atrai muita gente. Então muita gente vai a Chapuri para visitar a casa de Chico Mendes e para visitar os seringais, que são as áreas de floresta que circulam ali, que ficam ao redor da cidade. E a gente leva esse turista, coloca ele dentro do barco, coloca ele dentro do carro, leva até a floresta. Ele pode testemunhar como se dá o extrativismo vegetal por meio da extração da borracha, da colheita da castanha, desde a colheita até a preparação, até chegar nas cooperativas para a venda. Isso é um turismo que está muito forte em Chapuri. É o que a gente tem de diferencial e é o que a gente tem explorado para atrair as pessoas de fora do nosso município. Perfeito. Você já foi também, procurador do município. Como é que foi? Brevemente, me conte como é que foi essa tua trajetória, saindo de procurador do município para hoje prefeito da cidade. Como é que isso aconteceu? Eu conto essa história com muito orgulho. Eu sou nascido e criado na minha cidade, em Chapuri, só que por ser uma cidade muito pequena, quando você conclui ali o ensino médio, se você quiser dar continuidade nos estudos, tem que sair da cidade. Então, com 17, 18 anos de idade, eu fui para Rio Branco. Lá eu pude formar em Direito e constituir família e a minha carreira. E no ano de 2020, eu retornei para Chapuri, a convite do ex-prefeito, prefeito Bira Vasconcelos, a quem eu sou grato, para ocupar o cargo de procurador jurídico. Então, eu fui procurador jurídico de Chapuri do ano de 2020 ao final do ano de 2022. E ali eu pude aprender um pouco sobre gestão pública,
eu pude ver na prática as dificuldades que o município tem, e isso me preparou e foi muito importante para essa chegada à prefeitura que a gente disputou 2 anos depois. Eu nunca tinha exercido nenhum cargo eletivo, costumo brincar que eu nunca tinha sido nem presidente de bairro, né? E saí da procuradoria e fomos disputar a eleição, e graças a Deus a população de Chapuri, ela acreditou no nosso projeto, acreditou na nossa mensagem, que é um projeto de renovação, que é um projeto de profissionalização da gestão pública, que é um projeto de modernização da gestão pública, e a gente está lá, 5 meses de trabalho, satisfeito, relativamente satisfeito com o que já foi feito, e melhor ainda, muito otimista com o que a gente tem certeza que ainda pode fazer. Prefeito, sobre modernização na gestão pública, esse é um dos teus principais desafios aí nesses próximos anos à frente desse mandato? A gente precisa, sem dúvida alguma, profissionalizar a gestão em Chapuri. A gente precisa modernizar a gestão em Chapuri. A gente se deparou com uma realidade, ao chegar na prefeitura, que tudo é feito ainda de forma muito amadora, de forma muito improvisada. Como eu sou do direito, eu vou dar um exemplo do direito. A gente não tem em Chapuri, por exemplo, o básico, um compêndio de leis, para você saber se determinada matéria já está regulada, se não está regulada. E aí você procura, como é que eu sei se determinado assunto já foi regulado ou não foi? Não tem um compêndio de leis já sistematizado. Nós temos, por exemplo, um código tributário extremamente defasado. Por coincidência, ontem, na sessão de ontem na Câmara de Vereadores lá em Chapuri, a gente já deu o primeiro passo nessa modernização, que foi alterar o regime jurídico dos servidores públicos municipais, porque lá, até ontem, apesar de ser um município, de serem servidores públicos, eles ainda eram regidos pela CLT. Então, ontem a gente aprovou a alteração do regime, a gente vai instituir um estatuto próprio dos servidores jurídicos, nós precisamos adequar as nossas legislações, plano de postura, código tributário, precisa fazer uma reforma administrativa, enfim, a gente precisa organizar a máquina pública do ponto de vista administrativo para a gente ter condições mínimas, inclusive segurança jurídica, para ir buscar o mato, para buscar as melhorias que Chapuri precisa. Perfeito. Agora que eu percebi que passa, quando a gente pensa sobre modernização da gestão, o que nós temos lá em Chapuri em relação à tecnologia, investimento nessa área? E como é que vocês lidam com essa situação lá no município? Lá nós temos um parceiro muito forte, que é a Beta. Estava conversando com o presidente agora há pouco, ele me relatando que a Beta está em Chapuri desde 2003, 2004. É um parceiro muito forte nesse nosso intuito de modernizar e de profissionalizar a gestão. Quando eu era procurador, a gestão passada fez uma experiência não muito agradável, que foi buscar uma nova empresa que trabalhasse nesse setor de tecnologia. A experiência não foi agradável, a empresa não deu conta, não entregou o que prometeu durante o processo licitatório. E eu lembro bem, porque eu era procurador, a gente se viu no momento em que o sistema de tributos estava travado, o financeiro estava travado, o patrimônio estava travado. E isso é muito perigoso, não é? E eu costumo dizer que as parcerias que estão dando certo, elas não precisam ser mexidas, elas só precisam ser melhoradas. Então hoje, essa parceria com a Beta, ela nos dá uma tranquilidade do ponto de vista da gestão financeira, do ponto de vista da gestão dos tributos, do ponto de vista da gestão patrimonial, entre outras séries de avanços e de áreas que a gente consegue acompanhar em tempo real, com veracidade de informações, tudo dentro de um intervalo de tempo muito pequeno, graças a esse sistema, que é o sistema da Beta que a gente utiliza em Chapuri. Perfeito. E você falou, né, questão de em tempo real, na palma da mão, a informação. Tem algum processo que você consiga citar para a gente? A Clara, antes era assim, era dessa forma. Nós levávamos tantas horas, tantos dias, e hoje a gente consegue em poucos minutos. Enfim, alguma mudança positiva que a tecnologia trouxe? São inúmeras. Vou para a mais importante, o prefeito pensa logo em dinheiro, em pagamento, em prestação de contas. Isso nos dá uma segurança muito grande.
Hoje, com alguns cliques, você consegue imprimir os relatórios acerca de prestação de contas, acerca de empenhos, acerca de liquidações, acerca de processos de pagamentos. Algo que antes você, para juntar toda essa papelada, para juntar todas essas informações, você demorava aí semanas. Então, isso dá uma tranquilidade muito grande, porque você tem uma velocidade na busca das informações e você tem uma veracidade muito grande daquelas informações. Afinal de contas, foi você mesmo que criou o sistema, só registrou. Perfeito. O que seria uma gestão ideal? O que ela precisa ter? A gestão pública ideal, ela precisa ter boa vontade do gestor, precisa ter seriedade no trato com o dinheiro público. E olha só, eu sou de Chapuri, eu sou de um município pequeno. A gestão pública ideal, ela precisa ter recursos. É por isso que os municípios estão aqui hoje. É por isso que eu vim para a marcha. Eu não vim para Brasília para passear. Eu vim em busca de fortalecer o municipalismo. Porque é na cidade que a vida acontece. É na cidade que os problemas das pessoas estão. Ninguém mora na União, ninguém mora no estado. As pessoas moram no município. E acaba que quase que a totalidade dos recursos, ou eles ficam ou eles são gerenciados pela União e pelos governos do estado. E o município é onde está o problema e é onde o recurso não chega. Então a gente precisa inverter essa lógica. Uma gestão pública ideal, ela não se faz se não tiver recurso. Então precisa ter o recurso, precisa ter bons projetos, precisa ter boa vontade e precisa ter seriedade no trato com esse dinheiro público. Perfeito, foi muito bom conversar contigo, te agradeço mais uma vez por estar aqui com a gente no BetaCast. Foi muito bom, uma alegria estar aqui, eu não esperava participar desse momento e fiquei muito feliz de poder vir aqui. Eu sou um apaixonado pela minha cidade, então a oportunidade que eu tenho para falar sobre Chapuri, para falar sobre as nossas necessidades, para falar sobre as nossas virtudes, eu agarro essas oportunidades e faço questão de participar sempre. Um grande abraço para você, para toda a equipe aqui da Beta. Vocês são os parceiros fortes do município de Chapuri e desempenham um papel preponderante nessa nossa missão de organizar, de profissionalizar e de modernizar a gestão pública nos municípios. Não é porque a gente é uma cidade pequena, não é porque é uma cidade lá do interior do Acre que a gente vai trabalhar com amadorismo, com sistemas analógicos. Isso ficou para trás. A gente vira essa página e vamos em busca de desenvolvimento para Chapuri. Muito obrigada mais uma vez. E nesse episódio nós recebemos o Maxwell Maia Pereira, ele que é prefeito de Chapuri, lá no Acre. E nós estamos por aqui e continuamos revelando o potencial exclusivo das pessoas. Até mais.